Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, amparando também toda a sua família. Todas as religiões têm por base a existência de Deus e por objetivo o futuro do homem depois da morte. Esse futuro, que é para o homem de um interesse capital, está necessariamente ligado à existência do mundo invisível. E também o conhecimento desse mundo foi feito em todos os tempos o objeto de suas pesquisas e de suas preocupações. Sua atenção, naturalmente, foi levada sobre os fenômenos tendentes a provarem a existência desse mundo, e deles não há mais concludentes do que a manifestação dos espíritos, pelos quais os próprios habitantes do mundo invisível revelam a sua existência. Foi por isso que esses fenômenos se tornaram a base da maioria dos dogmas de todas as religiões. Estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações e notícias do movimento espírita em nossa região. No final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é nosso convidado a interagir, a participar, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos ensinamentos da doutrina espírita. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Extraímos do livro Instrumentos do Tempo a mensagem Auxiliemos, trazida a nós pelo benfeitor Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Auxiliemos. Aprende a usar a bênção do amor que Jesus depositou em teu coração, sob a forma de conhecimento superior, a fim de que a bondade celeste não esteja brilhando em vão contigo. Recorda que o divino médico não veio ao mundo para salvar os sãos. Assim sendo, não lances o fel envenenado da crítica sobre as úlceras de teu irmão atribulado. Não arrojes combustível ao incêndio que lava no templo doméstico do teu vizinho em provação. Não sondes com o espinho de tua curiosidade malevolente a chaga que intoxica o corpo doente do próximo, e nem projetes pó e cinza de malícia sobre os olhos enfermos dos semelhantes, a pretexto de convidá-los à defensiva. Aprendamos, sobretudo, a ajudar. A praça pública vive sempre repleta de juízes e observadores sem comisseração. Em toda parte sobram aqueles que se sentem dispostos a discutir, confundir, desconfiar e apedrejar. É por isso que Jesus, em nos enriquecendo a existência com a claridade dos seus inovidáveis ensinamentos, conferiu-nos, acima de tudo, a tarefa do amor que ampara, compreende, auxilia e salva sem reclamar. Em qualquer situação a que fores conduzido, em tua luta de cada dia, recorda que o Mestre nos aguarda em todos os ângulos do trabalho, para que lhe interpretemos a bondade e a compaixão. Usa a luz para diminuir as trevas. Mobiliza o conhecimento elevando para atenuar a ignorância. Gasta o sentimento amolecendo as pedras espirituais do caminho. Usa o silêncio da humildade e da fé viva para que o ruído ensurdecedor do mal não te requisite igualmente a perturbação. O Mestre não nos chamou para vergastar as vítimas do sofrimento, mas sim para encorajá-las no rumo da própria redenção. É por isso que ele, o supremo orientador do mundo, em se consagrando à humanidade, preferiu a cruz do próprio sacrifício como a cátedra sublime dos teus ensinamentos, para nosso ingresso à ressurreição imperecível. Espiritismo em Marcha, agenda. A Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizada na Rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, Caruaru, convida todos para participarem na próxima quarta-feira de palestra com Sueli Vercalcen,
que vem da cidade de Nazaré da Mata. Ela abordará o tema Tempo Certo. Será às 8 horas da noite, na próxima quarta, dia 6. Todos estão convidados. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 19. A fé transporta montanhas. Poder da fé. Continuação. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se moribunda. E julga suprir com a violência a força que lhe falta. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e seus malogros que lhe são infligidos. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta a ardente fé, pode só pela força de sua vontade dirigida para o bem operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Leão Denis, Rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e aos domingos 4 horas da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, Rua Gonçalo Nunes 440, bairro Cidade Jardim. Reuniões públicas terças, quartas e sextas 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha, o Livro dos Espíritos. Questão 561. As funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um deles? E são atribuições exclusivas de certas classes? Resposta dos espíritos: todos devem percorrer os diferentes graus para se aperfeiçoar. Deus, que é justo, não poderia ter dado a ciência a uns sem trabalho, enquanto outros só adquirem com muito esforço. O mesmo se dá com os homens. Nenhum atinge o mais alto grau da habilidade numa arte qualquer sem ter adquirido na prática das especialidades mais íntimas dessa arte os conhecimentos necessários. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da primeira carta de João, capítulo 2, versículo 21, esta passagem: não vos escrevi por ignorares a verdade, mas porque a conheceis. No livro Pão Nosso, o Espírito Emmanuel comenta esta passagem bíblica através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. E assim ele nos escreve: o intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos
constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é tão somente realização para a escola espiritista, pertence às comunidades do cristianismo inteiro. Por enquanto, anotamos aqui e ali protestos do dogmatismo organizado. Entretanto, a revivescência da verdade assim o exige. Toda aquisição tem seu preço, e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Dia virá em que as várias subdivisões do Evangelho compreenderão a divina finalidade do novo concerto. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu o Mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem comumente velhas fórmulas da revelação e relembram o passado de sabedoria terrestre a fim de extrair conceituação mais respeitável referentemente à vida. É nesse ponto que recordamos as palavras de João. Interrogando sinceramente, comunicar-se-ão os mortos com os vivos? Porque os homens ignoram a verdade. Isso não. Os que partem falam novamente aos que ficam. É que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam nem se decidem a trilhá-lo. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espíritas Eurípedes Barçanufo, Avenida José Veríssimo 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério de Dom Bosco. Reuniões públicas, terças e quartas, 8 horas da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, Rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. A apresentação Soares. Estamos novamente ao vivo na sua Rádio Liberdade, AM e FM. E através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é nosso convidado a interagir, a participar, através de perguntas, tirando dúvidas a respeito dos ensinamentos da doutrina espírita. Repetimos aqui o telefone da rádio, 2103 1170. Como estamos agora transmitindo o programa pelo Facebook, é possível você deixar perguntas através do Facebook. Posteriormente, nós iremos responder. Estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu vou fazer uma pergunta, senhor. Olha, o povo diz que Deus só faz coisas que consome, não que destrói. Agora eu pergunto, Deus nem tem feito isso certo? Deus já quer preocupar para fazer uma aranha, para fazer um escorpião, para fazer um labinho, e para fazer todos os insetos que destrói. Diz, não acha que foi o governo do mal Satanás, ou você acha que foi Deus que fez essas coisas todas? Porque Deus só faz que constrói, né? É verdade. Destrói. Era isso, viu? Eu agradeço muito aí a participação e acompanhe pelo rádio aí a nossa resposta. Nosso ouvinte, partindo da verdade de que Deus só faz as coisas certas, ele nos indaga sobre a criação de certos insetos e nocivos e alguns animais, não é? Como o escorpião, o rato e outros animais aí que a princípio não pareceriam ter sido objeto da paternidade divina. E ele indaga se não teria sido do poder do mal. Bom, nós aprendemos com a doutrina espírita que Deus é onisciente, onipresente. Ele sabe de tudo, Ele está em todo lugar, Ele é o Pai Criador de tudo o que existe na Terra e fora da Terra. E tudo foi criado com objetivos e metas sublimes de evolução e de aperfeiçoamento.
Nós aprendemos com a doutrina espírita que a evolução dos seres, a culminar na criatura humana, continua nos seres angélicos e continua fora do alcance do entendimento e da compreensão do homem, até onde vai essa caminhada evolutiva. Mas nós aprendemos que nós evoluímos desde o átomo, desde o mineral, até os anjos, como é colocado inclusive no livro dos Espíritos, que nós recomendamos muito a leitura. Então tudo tem um propósito, tem um objetivo elevado na criação divina. Há uma série de intempéries, de dificuldades, de problemas na historicidade do homem na Terra, porque aqui é um mundo de provas e expiações. É um mundo onde desastres, sofrimento e morte fazem parte de pedagogia necessária ao crescimento de nosso espírito ainda muito endurecido, ainda muito materializado. Então vemos na criação e na circunstância do convívio com seres que nos causam mal ou nos causariam prejuízo maior à saúde, como fazendo parte desse material didático do mundo em que nós nos encontramos. É evidente que eles também fazem parte desse processo de aperfeiçoamento que começa nas vibrações do átomo, até alcançar os anjos, como citamos. Então, esclarecemos ao nosso ouvinte que, na verdade, tudo aquilo que de algum modo nos afeta, nos causa dores, nos causam doenças, nos causam dificuldades aqui na Terra, fazem parte de um material didático ainda indispensável para o nosso espírito, ainda muito inferiorizado nos seus primeiros degraus de caminhada evolutiva como homem, e que, em verdade, eles estão dentro da criação desse processo evolutivo em que nós fazemos parte. Estamos com mais um ouvinte na linha? Não. Bom, lembramos aqui outra vez o telefone da Rádio Liberdade, é o 2103 1170. Perguntas ou dúvidas que você deixe pelo Facebook, posteriormente ao programa nós tentaremos responder. Podemos responder tanto via Facebook, como se você indicar a pergunta, nós podemos trazer para o programa seguinte aqui na Rádio Liberdade. Durante o mês não é possível acessarmos a rede e fazermos as respostas, já que o programa ele tem um espaço de tempo bem curtinho e, ao mesmo tempo, tem esse atendimento que é feito através do telefone da Rádio Liberdade AM/FM aqui de Caruaru. Enquanto ninguém não nos liga, eu quero lembrar o convite para a palestra especial que conclui a série de palestras comemorativas da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, que fez aniversário no mês de novembro. Próximo, passou, completou 28 anos de fundação. E nós iremos ter a expositora Sueli Verkausen, que vem lá da cidade de Nazaré da Mata, e traz um tema bem interessante para todos nós. Tempo Certo, é esse o título da palestra. Então ela estará conosco na próxima quarta-feira, 8 horas da noite. A Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes é situada à Rua 25, número 96, no bairro das Rendeiras, logo na entrada do bairro, ao lado do Parque Municipal das Rendeiras. É aberta ao público, todos estão convidados. Na próxima quarta-feira, dia 6. E enquanto ninguém não nos liga, nós temos aqui uma pergunta já preparada sobre os temas que abordamos durante o programa. Então, nós vimos aqui que todas as religiões têm por base a existência de Deus e por objetivo o futuro do homem depois da morte. É realmente assim? Toda religião tem essa base, esse alicerce? Essa é a primeira questão que levantamos, enquanto aguardamos que algum ouvinte volte a nos telefonar. A doutrina espírita, ela nos revela que todas as grandes religiões da humanidade, desde o budismo, o brahmismo, o cristianismo,
todas aquelas que compõem a base estrutural da crença em Deus têm uma origem comum. A origem comum é o Cristo cósmico. Todas elas se fundamentam no ensinamento do amor, do respeito, da convivência harmoniosa humana com objetivos sublimes e elevados da caminhada do homem sobre a terra. Então, elas não só têm por base a existência de Deus, como têm o mesmo foco comum, que é o Cristo. Mas o Cristo que a doutrina espírita vem nos chamar a atenção é o Cristo cósmico, que está acima das religiões, acima, inclusive, da tradicional religião do povo de onde ele veio, os judeus. Nós estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia, pessoal. Pois não? Eu só vi a entender, eu não sei se eu sou certa, que são vampiros. Frequentemente, como eu tinha um trabalho medíocre, como eu já falei ao senhor de resgate de umbrais, e os meus sonhos são tudo sonhos de lugares muito terríveis, e passou um tempo aqui em casa, no meu quarto, era um vulto, e esse vulto era como asas de morcego. Então batia uma contra a outra, ouvindo. Só que eu me sentia sugada, mas eram sugamentos pessoais tão grandes, eu não estava dormindo, eu estava acordada. Eu me segurava, e às vezes ainda eu me seguro no espelho da cama, é como se aquilo quer me levar. Eu sinto o meu corpo flutuar, eu acordada. Aí é como eu quero desmaiar. Aí eu entro em prece a Deus, e é como o meu corpo volta, o meu espírito volta no corpo. Aí aquilo ameniza. Aí de repente vem como uma daga que eu sinto bater uma na outra. Chega a sair daqui, me sugando, e eu com aquela agonia, aquele desespero, sem poder gritar, me segurando na frente da cama. Aí eu começo uma oração, pedindo a Deus força, aí eu sinto aquele. E o quarto, ele fica todo escuro, que eu não vejo uma luz. Então me dá aquela força, eu sinto na cama, faço uma oração e aquilo vai clareando. Agora, eu quero saber se é porque eu sempre vou em umbral ou é porque a minha energia ela é negativa, o meu espírito ele é negativo e tem, eu não sei, essa sintonia com esses espíritos que sempre aqui em casa, não sei como ele entra e só acontece comigo a sugar minha energia. Eu sei que eu tenho muita energia. A senhora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A senhora já foi a alguma instituição espírita aqui em Caruaru? Fui. Agora sim. Faz tempo? Faz mais ou menos. Mas a senhora mora aqui mesmo em Caruaru, né? Moro. Só que eu Certo. me afastei do trabalho mediúnico. Eu Tá. só queria saber o porquê essa facilidade de eles entrar aqui em casa. Tá E bem. por que eles entram para sugar a minha energia? Tá certo. Acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. Eu agradeço muito a sua participação. A nossa ouvinte nos indaga sobre as causas que estariam por trás desse fenômeno que ela percebe e que ocorre com certa frequência na sua casa e, sobretudo, no seu quarto, que é a presença de espíritos com aparência externa, pelo que ela já deduziu, como se fossem morcegos mesmos, que têm asas que batessem. Há muitos esclarecimentos em cima desse fenômeno e porque ele ocorre, nós iremos tentar sintetizar aqui para nosso ouvinte. Primeiramente, a orientação fundamental que eu posso lhe renovar é de a senhora voltar a frequentar
alguma instituição espírita, se mora aqui em Caruaru, aqui de Caruaru. Possivelmente aquela que estivesse mais perto de seu bairro ou de sua rua. Porque, na verdade, por trás desse fenômeno está a presença do que nós entendemos na doutrina espírita como influenciação espiritual obsessiva, aonde a sua sensibilidade mediúnica possibilita essa percepção. Nós sabemos que tem muitas pessoas, e na perspectiva espírita, a obsessão, ela é uma epidemia na Terra. Tem muita gente que é obsidiada espiritualmente e não tem a menor noção porque não tem a sensibilidade perceptível de uma mediunidade mais ostensiva, que no seu caso a senhora tem. Mas isso é indicativo de que é muito salutar o seu envolvimento com a tarefa espírita. Não é que o espiritismo seja, em verdade, a solução religiosa para todos os problemas que se traz. Mas na área da mediunidade, não há nada como o espiritismo, que é baseado no Evangelho de Jesus. Então, esse trabalho, esse envolvimento que a senhora vai ter na casa espírita, facultará com que esses espíritos sejam tratados, assistidos na própria casa espírita onde a senhora frequenta ou em alguma outra, nas chamadas reuniões mediúnicas, que muitas vezes se dará inclusive sem a sua presença física, porque não necessariamente a senhora terá que estar numa reunião mediúnica para que esses espíritos sejam ajudados, auxiliados. Essa aparência como um morcego é o que nós chamamos na doutrina espírita de idioplastias. Os espíritos envolvidos, sobretudo, em trevas, em sofrimento, em vícios, em desequilíbrios, podem a tal modo estar envolvidos de projetarem sobre si aparências que poderiam causar medo, susto nas pessoas. Inclusive a própria aparência, que na Bíblia é até citado isso. Não vos enganeis, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E que muitos aplicam indevidamente a quererem condenar as atividades mediúnicas nas casas espíritas. Mas a verdade é que o espírito, ele tem através da mente a possibilidade de fazer essas projeções. Então não é porque a senhora esteja trabalhando, ajudando espíritos quando está dormindo, que resultasse em passar por essas situações constrangedoras, porque isso incomoda, e como a senhora diz, isso não é bom. O envolvimento com o trabalho numa casa espírita faculta com que a vivência da caridade maior, a própria divulgação do espiritismo, o auxílio ao próximo, as tarefas de solidariedade realizadas na casa espírita estabelecerão elos mais vigorosos entre a senhora e uma boa assistência espiritual. E no caso seu, em que há todo um campo de possibilidade mediúnica, mais adiante, com o conhecimento mais aprofundado do espiritismo, a senhora poderia participar, dependendo das suas responsabilidades pessoais, queremos deixar isso bem claro, de reuniões mediúnicas que lhe facultariam ajudar muitos espíritos, porque é um trabalho feito em grupo, em equipe. Quando nós nos reunimos em um grupo, em uma equipe, nós nos fortalecemos e podemos realizar trabalhos espirituais muito mais amplos, que é o objetivo maior da nossa existência aqui na Terra. Nos vincularmos às hostes consagradas ao bem, na qual o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Ele vem lembrar os ensinamentos de Jesus. E nós devemos sentirmos cada vez mais estimulados no trabalho da sua vivência e divulgação. Nós estamos chegando aí aos momentos finais do programa. Agradecemos a todos. Estejam outra vez conosco no próximo domingo, 7h30 da manhã, com o Espiritismo em Marcha. Muita paz.